Agora é guerra total. A maior tensão geopolítica desde a crise dos mísseis em Cuba está sendo vivida neste momento, depois que Putin faz o discurso do fim do mundo para a nação russa e convoca todos os homens do país para a guerra, algo que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. E mais, Putin ameaça a Ucrânia e o mundo de usar as suas armas nucleares. O que pode acontecer a partir de agora na guerra da Ucrânia e com o mundo inteiro? Confere aí o episódio de hoje que eu vou te deixar por dentro de tudo. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar e a coisa tá ficando cada vez pior. Como eu disse nos vídeos anteriores, a escalada na guerra da Ucrânia está muito rápida e hoje, dia 21, o Putin fez um pronunciamento a toda a nação russa e obviamente endereçado também ao mundo inteiro, falando que pode sim utilizar as armas nucleares e ele afirma que isso não é um blefe. Além disso, convocou todos os homens para poder lutar. Num primeiro momento, mais ou menos 300 mil militares. Galera, isso é o triplo do que ele utilizou no início aí da invasão da Ucrânia. Mas antes da gente ir aí para a manchete que eu separei para você para explicar esse momento tenso, olha, é o momento mais tenso do século, com certeza, do século 21, o mais tenso, mas não se vê um problema tão grave desde a crise dos mísseis em Cuba, que aconteceu lá no período da Guerra Fria, ainda no século 20. Século passado. Antes da gente ir aí para a manchete, deixa eu pedir, você que ainda não está inscrito no canal, você que assiste, gosta do Atualiza aí, mas ainda não está inscrito, eu te convido a clicar no botãozão vermelho aqui embaixo, se inscrever, badalando o sininho das notificações e, claro, deixando o seu like. Para o vídeo agora, rapidinho, só vai ali embaixo, clica no like porque ele é fundamental, ele ajuda a espalhar o vídeo para todo mundo e a gente tem a meta de chegar aí aos 100 mil inscritos ainda esse ano. Tenho certeza que eu posso contar com a sua ajuda, brigadão de coração. Vamos lá porque o momento é muito tenso. Manchete que eu separei para você, manchete do Estadão que diz assim no seu título: Putin convoca 300 mil reservistas e ameaça Ocidente com guerra nuclear. Cara, o Putin só pode ter ficado maluco. Na verdade, o que aconteceu, na minha opinião, é que o Putin está acusando o golpe. É exatamente isso. Desde que rolou a contraofensiva ucraniana, que eles recuperaram muitos territórios, o Putin viu que o exército dele não é isso tudo que ele imaginava. O Putin, lá no início, há 6 meses atrás, ele imaginava que ele poderia chegar na Ucrânia, tocar o terror, tomar a capital, derrubar o governo do Zelensky e ia sair por isso mesmo. O mundo não ia mexer com isso, não iria se engajar diretamente no conflito, mas saiu tudo fora do planejado. O exército russo não é o que o Putin imaginava e os ucranianos, com toda a ajuda financeira, logística, de inteligência e principalmente a questão da moral, estão resistindo. E claro que tem que resistir. Eles estão defendendo a casa deles e para quem está defendendo, o motivo é muito maior. Mais ou menos como aconteceu, por exemplo, na Guerra do Vietnã, que do ponto de vista militar até os Estados Unidos ganham, mas do ponto de vista moral eles perdem. Ou que já aconteceu com a própria União Soviética, que invade o Afeganistão e perde a guerra. O Afeganistão, inclusive, é chamado de o Vietnã soviético. Então os russos já tinham essa experiência, também tiveram essa experiência na primeira guerra da Chechênia. Então nada está como planejado. E aí agora, num discurso onde ele aumenta muito o tom, levando em consideração o que foi dito ontem, inclusive fiz vídeo aqui, do plebiscito que está sendo planejado para a partir de amanhã nas regiões separatistas de Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Essas 4 regiões separatistas vão fazer um plebiscito que você tem dúvida de quem vai ganhar o plebiscito? Óbvio que vai ter ampla maioria para anexação desses territórios à Rússia, porque não faria sentido nenhum a Ucrânia vencer esse plebiscito. Você já imaginou se a Ucrânia vence o plebiscito? Como é que ia ficar a cara do Putin? Será que o Putin ia falar assim, não, então tudo bem, desculpa aí, gente, foi sem querer que eu invadi, eu achei que vocês gostavam da gente, vou voltar para casa? Isso não vai acontecer. E você não tem a dúvida que quem está no controle desse plebiscito são os russos ou os ucranianos pró-russos. E é óbvio que a Rússia vai ganhar. E é exatamente nesse contexto que ele faz um pronunciamento a toda a nação. Olha, acusa os ucranianos de serem marionete da OTAN, acusam aí eles de serem né? Galera lá do bigodinho ridículo, lembra da Segunda Guerra Mundial? Só não vou falar o nome aqui para não cortar o alcance. E ele faz muitas acusações à Ucrânia. Agora vamos lá, eu sei que muita gente coloca aqui nos comentários dizendo que a culpa da guerra é da Ucrânia porque foram mexer com a Rússia que estava quieta. Inclusive, o Putin alegou o seguinte, que é um plano do Ocidente dividir a Rússia. Deixa
Deixa eu te explicar aqui. Você sabe por que os países do leste europeu, aqueles que antigamente faziam parte da União Soviética ou estavam na sua área de influência, por que eles procuraram a OTAN? Foram eles que procuraram a OTAN, não a OTAN que procurou esses países. Muito simples, porque eles sempre tiveram medo, sabe de quem? Da Rússia, do imperialismo russo. Aqueles países que foram mais inteligentes fizeram a adesão à OTAN nos anos 90, no máximo no início dos anos 2000, onde a Rússia ainda estava muito enfraquecida e ainda vivia resquícios do fim da União Soviética. Mas a Rússia se fortalece a partir de 2010 principalmente, e aí fica muito difícil. A Ucrânia, por exemplo, que tentou aderir, embora o objetivo dela nem fosse entrar na OTAN especificamente, era e sim na União Europeia, se afastar economicamente e ideologicamente da Rússia, e a Rússia não permitiu. Os russos tratam os ucranianos como russos de segunda classe, de segunda categoria, e é claro que existe ali um imperialismo russo. A Rússia, o Vladimir Putin em específico, quer reconstruir uma espécie de União Soviética 2.0, ou melhor dizendo, quer reconstruir o Império Russo lá da época dos czares. É como se o Putin quisesse ser o novo czar da Rússia. E é exatamente nesse contexto que o Putin tenta invadir a Ucrânia, vai anexar lá a Crimeia, já anexou e agora vai anexar os novos territórios e vai dizer o seguinte: a Ucrânia vai deixar de ser a vítima e vai passar a ser a agressora. E sendo a agressora, o Putin já convocou aí todo o exército para lutar contra. Contudo, o Putin simplesmente não vai conseguir aquele ímpeto do soldado. Pelo seguinte, quem é que vai querer simplesmente largar a sua vida para poder ir para um outro país e acabar morrendo nessa luta? Quem vai querer fazer isso? Os jovens russos que têm a vida deles, os adultos russos que precisam trabalhar, sustentar suas famílias. Você acha que é isso que vai acontecer? Os ucranianos não têm opção. O ucraniano ou ele luta ou o país dele acaba. Só para você ter uma ideia no que está acontecendo, já já eu vou ler aí a manchete para você, mas o que está acontecendo é que ontem e hoje os voos simplesmente já estão se esgotando, os voos para sair da Rússia. Eu não me surpreendo se o Putin baixar um decreto proibindo todos os homens até 65 anos de deixarem a Rússia, porque simplesmente essas pessoas não querem lutar na guerra. Até esse momento, quem foi para a guerra ou era soldado profissional e tinha que obedecer às ordens do Putin, ou era aquela galera muito louca que queria viver uma aventura e ainda ser bem remunerada, porque a Rússia estava oferecendo altos salários para as pessoas que iriam como mercenários, sim, é disso que se trata, mercenários, lutar na Ucrânia. Só que agora é uma convocação obrigatória. Você vai ter que servir, provavelmente vai morrer na guerra pelo Putin, ganhando um salário de miséria. E aí, como é que vai ficar a família dessas pessoas? O Putin vai perder muito apoio interno, você não tenha dúvida. Vamos lá para as manchetes que falam, ou para a manchete que fala sobre o discurso que ele fez. Moscou. Em pronunciamento televisionado, o presidente russo Vladimir Putin ordenou nessa quarta-feira, 21, a primeira mobilização nacional do país desde a Segunda Guerra. No anúncio, ele alerta o Ocidente que se a chantagem nuclear continuar, Moscou responderia com todo o seu vasto arsenal atômico. Qual chantagem? Você aí, coloca aqui nos comentários. Qual é a chantagem atômica que o Ocidente está fazendo à Rússia? Gente, não faz o menor sentido o Putin alegar que o Ocidente queria invadir a Rússia. Tem gente que coloca aqui nos comentários, eu não sei de onde é que essas pessoas tiram isso. Você aí que fica colocando nos comentários um monte de baboseira, o comentário tá aberto, é para todo mundo colocar e principalmente discordar. Só que assim, discorda com algum tipo de argumento, com algum tipo de informação verídica. O Ocidente queria invadir a Rússia. Gente, invadir a Rússia é praticamente impossível, até porque se a Rússia se sentisse invadida de fato, ela aperta o botão, ela tem armas nucleares, simplesmente ela poderia destruir qualquer país que a invadisse. Agora vamos lá, vamos falar do arsenal nuclear especificamente, que é a ameaça que o Putin está fazendo. O Putin está parecendo, sabe quem? O Pokémon coreano lá da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, que tudo que acontece, qualquer crise no país dele, ele faz uma ameaça nuclear para o mundo. Putin está parecendo isso. Olha como é que o Putin está sendo reduzido aí na geopolítica internacional. Ele está ameaçando o mundo com a única coisa que ele tem que funciona, porque o exército dele já ficou claro que não funciona. Ele não vai conseguir o que ele espera na Ucrânia com esse exército convocando
pessoas que vivem uma vida normal, que não tem o menor interesse, o povo russo não tem o menor interesse de ir para essa guerra, e ele vai obrigar essas pessoas a irem para essa guerra. Gente, se eles usarem as armas nucleares, presta atenção você aí, o mundo inteiro tem armas nucleares, o mundo inteiro, assim, vários países têm armas nucleares, os Estados Unidos, a Índia, o Paquistão, a França, a Inglaterra, Israel, alguns países têm armas nucleares. E os Estados Unidos, que tem o segundo maior arsenal do mundo. Não é necessário usar todo esse arsenal nuclear para acabar com o planeta, com a vida humana. Qual é a lógica de você entrar numa guerra, de explodir bombas atômicas pelo planeta e acabar com a vida humana? A Rússia vai perder. Ela vai ganhar e vai perder. No final vai ser empate, mas um empate com sabor de derrota, porque todo mundo vai perder. Então eles não vão usar armas nucleares em larga escala. Isso não vai acontecer. Putin não vai sair apertando o botão de qualquer jeito. Isso não faz o menor sentido. Gente, se a OTAN é uma aliança militar maior do mundo, o arsenal nuclear deles é muito maior do que o arsenal russo. A Rússia sozinha, mas a Rússia tem um apoio da China. Vou repetir uma frase, tá, que eu sempre digo aqui. Na geopolítica internacional, países não têm amigos, países têm interesses. Qual o interesse da China em se envolver diretamente no conflito da Ucrânia contra a OTAN? Qual é o interesse deles? Eles não vão ganhar nada com isso. Absolutamente nada. Por mais que eles estejam apoiando a Rússia do ponto de vista político, não acredito que a China vai entrar de cabeça nesse conflito. Não acredito mesmo. A China só teria a perder. Ela tem muito mais a ganhar ficando longe da guerra, deixando a OTAN e a Rússia se matarem, se enfraquecer e ela ficar ali distante. Ela vai continuar poderosa, mais ou menos como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A guerra aconteceu na Europa. Quem estava distante da guerra se fortaleceu, os Estados Unidos da América. Então, presta atenção antes de sair fazendo qualquer tipo de comentário. Vamos aí para o segundo parágrafo. A medida prevê a mobilização de até 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia, evidenciando as dificuldades que a Rússia enfrenta em sua invasão do país, com as retomadas de territórios pelas forças ucranianas e a dificuldade dos russos em tomar Kiev. Não conseguiram, foram rechaçados e naquele momento a Ucrânia nem tinha ainda o apoio militar do Ocidente e derrubaram o governo de Volodymyr Zelensky, que é o grande palhaço aí, né, da Europa. O Volodymyr Zelensky continua no poder, ou seja, se mostrando aí como um estadista importante e simplesmente levantando o moral dos russos. Perdão, o moral dos ucranianos e baixando o moral dos... Gente, a Rússia, você pode ter certeza, ela usou o que tinha de melhor em termos de recursos humanos na primeira onda da invasão. Se eles não conseguiram, o que vem agora é o refúgio. O que vem agora é muito numeroso, mas pouco qualificado. E aí? Como é que você acha que tudo isso vai se desenrolar? Esse discurso do Putin para a população é para tentar justificar alguma coisa. O Putin está tendo que convocar a massa da população que nem militar é, porque o exército profissional russo não foi capaz de tomar a Ucrânia. Então eu reafirmo aqui, a Rússia continua sendo uma superpotência nuclear, mas há muito tempo não é uma superpotência militar. Quero saber a sua opinião, coloca tudo aqui nos comentários, o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Volta amanhã no próximo episódio, 6 horas da manhã, ou se acontecer, sei lá, algo muito improvável que eu acho, né? Sei lá, coisas mirabolantes aconteçam, eu venho aqui, gravo episódios especiais e solto no meio do dia. Agora, sinceramente, que essa guerra acabe, que a gente tenha paz, que Deus possa iluminar a cabeça desses malucos, né, de um autocrata ditador e que essa guerra possa acabar e que a população ucraniana possa viver em paz e os russos também. A maioria deles, 99,9%, são boas pessoas que só querem levar suas vidas. Quem causa as guerras não as luta. Grave isso. Quem causa as guerras não as luta. O Putin não vai para o campo de batalha. Ele vai ficar fumando charuto, tomando vodka no conforto do Kremlin. Era isso que eu tinha para falar hoje. Beijo do Toby. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.